multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Já faz alguns domingos que estamos estudando essa epístola, esta carta de Paulo a Tito, e já vimos no capítulo 1, no capítulo 2 da semana passada, nós vimos do versículo 1 até o versículo 10. Hoje trabalharemos um pouco a respeito da carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. Paulo diz assim a Tito, no verso 11 do capítulo 2: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, Tito, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito e santo, agora com toda a reverência, nós pedimos ao Senhor que abra nosso coração, abra nossos ouvidos, ó Pai, abra nosso entendimento, Deus querido, para que nós possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, compreender, ó Pai, a Tua mensagem a nós, compreender, ó Pai, que necessitamos todos os dias ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra e praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, na semana passada, no domingo passado à noite, nós vimos Tito do verso 1 até o verso 10 do seu capítulo 2. E Paulo aqui descreve algumas situações que Tito estava enfrentando. E Paulo coloca essas pessoas, homens idosos, mulheres idosas, moços, servos e o próprio Tito, para que eles vivessem uma condição digna da palavra, que eles vivessem uma vida digna do Evangelho pelo qual eles foram chamados. E Paulo aqui do verso 1 até o verso 10, ele relata essas condições, ou ele relata essa condição de vida, ou ele relata este exemplo de vida que Tito deveria ensinar esses homens idosos, essas mulheres idosas, esses moços e esses servos, que eles vivessem um padrão santo, que eles vivessem um padrão registrado no ensino apostólico, que era o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era este padrão do verso 1 até o verso 10, do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, que Paulo ensina a Tito para que ele passasse este ensino apostólico a essas pessoas que frequentavam comunidades cristãs na ilha de Creta, como nós já vimos no capítulo 1 dessa mesma carta. E aí, meus queridos irmãos, quando Paulo fecha aqui o verso 10, ele continua o verso 11 dizendo, porquanto, ou seja, todos esses padrões ao qual Paulo coloca Tito para ensinar essas pessoas, esses cristãos da comunidade de Creta, das comunidades cristãs de Creta, Paulo continua no verso 11 dizendo, porquanto, ou seja, porquanto a graça de Deus que está completamente envolvida neste padrão de conduta ou nestes padrões de desempenho
meio, vamos dizer assim, da vida cristã, se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, meus queridos irmãos, quando Paulo ensina a Tito, quando Paulo escreve a Tito, para que ele exortasse homens piedosos, que fossem temperantes, que fossem respeitáveis, que fossem sensatos, que fossem fortes na fé, como nós já vimos no domingo passado. Quando Paulo exorta Tito, quando Paulo ensina a Tito para que ele exortasse mulheres idosas, para que essas mulheres não fossem caluniadoras, nem escravas de muito vinho, mas que elas fossem mestras do bem, e fossem ensinadoras ou professoras, e instruíssem jovens, mulheres casadas a amarem seus maridos. Quando Paulo diz aos moços, para que em todas as coisas esses moços fossem criteriosos, quando Paulo diz aos servos que eram crentes, mas tinham senhores pagãos, que esses servos respeitassem e zelassem da sua conduta em meio às suas atividades. Paulo está dizendo assim: tudo isso que estou dizendo a vocês mantenham este padrão de conduta, ou este padrão de santidade, porquanto a graça de Deus se manifestou. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos caminhar em novidade de vida a não ser pela graça de Deus. Nós não podemos caminhar jubilosos, transbordantes em Deus, alegres em Deus e na salvação de Deus, se isso não ocorrer pela graça. Pela graça. Ou seja, a minha conduta na sociedade, como homem, a conduta dos irmãos, como mulheres, como crianças, como jovens, como adolescentes, como casados, como solteiros, como noivos, deve se pautar exclusivamente na graça de Deus, que se manifesta salvadora a todos os homens. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos caminhar assim como Paulo ensinou do verso 1 até o verso 10, se nós não formos impactados pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Nós muitas vezes nos conduzimos ou nos portamos em meio à sociedade ou na família de uma forma completamente contrária ao ensino de Cristo Jesus. Nós não estamos nos portando conforme a graça de Deus. Quando nós somos impactados pela salvação em Cristo Jesus, quando nós sentimos a transformação que a salvação nos traz, em meio a essa graça de Deus, manifesta salvificamente em nós a todos os homens. Meus queridos irmãos, quando Paulo diz aqui que essa graça salvadora é a todos os homens, Paulo não está pregando aqui o universalismo da salvação. Nós já vimos isso há alguns domingos atrás, mas Paulo não está aqui pregando que a salvação ela é universal, que todos os homens e mulheres serão salvos indistintamente. Paulo não está ensinando isso. Paulo está ensinando que todos os homens pertençam a quaisquer classes, estes homens que foram impactados pela graça de Deus salvadora, estes homens se sentirão impactados e estes homens se comportarão ou terão uma conduta diferente, seja em casa, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, porque foram impactados pela graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos esses homens são quais tipos de homens? São escravos, são livres, homens de todas as raças, de todas as culturas, homens de todas as formas, homens que foram chamados para serem igreja de Cristo Jesus. E nós sabemos pelas Escrituras que não são todos os homens que são chamados a viverem em novidade de vida, mas são chamados a viver em novidade de vida aqueles que proclamam que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E somente quem proclama isso é aquele a quem a graça de Deus se manifesta salvadora. É isso que Paulo está dizendo no verso 11. Meus queridos irmãos, quando Paulo fala de graça, nós muitas vezes somos ensinados que a graça é um favor imerecido, ou um favor que não se merece,
e está certo. Eu não contradigo essa frase, porque ela está certa. Porém, meus queridos irmãos, algo a mais. A graça, além de ser um favor imerecido, uma graça de Deus, um favor de Deus, uma beneficência de Deus, ela é um ato livre e espontâneo de Deus. Ninguém, nenhum homem força a Deus que ele se manifeste graciosamente a este homem. A graça não pode ser determinada pelo homem a Deus. Não, a graça é um ato do próprio Deus e somente dele, um ato livre de Deus, ninguém força o Senhor, e um ato espontâneo do Deus que nos salvou para a salvação dos homens que não têm mérito. Percebam que nós, seres humanos, não temos mérito, nem anterior, nem posterior. Nós não temos mérito, nem anterior, nem posterior. Nós jamais teríamos méritos para que Deus derramasse salvação sobre nós. Se Deus aguardasse algum mérito em nós, nós jamais seríamos salvos. É por isso que Paulo fala que por conta da graça de Deus se manifesta, porque essa graça não procura mérito em nós, ela simplesmente nos agracia, ela simplesmente nos traz beneficência, nos traz a misericórdia do Senhor. Graça que acolhe a todos os homens. A graça comum acolhe todos os homens, indistintamente. Porém, a graça salvífica, a graça restrita de Deus em salvação, ela diz respeito a alguns homens e a algumas mulheres que são chamados sem mérito algum, homens, independentemente da sua condição social, da sua condição econômica, da sua condição financeira, tais como eram os escravos antigamente e os operários nos dias atuais. Porém, meus irmãos, a palavra nos diz que essa graça de Deus que se manifesta salvadora a todos os homens que proclamam a salvação em Cristo Jesus, ela nos educa. É uma graça que se manifesta nos educando, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, nos dias de hoje, de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. É a graça de Deus, da qual eu já disse agora há pouco, que educa o homem. Meus irmãos, nós não podemos traçar uma figura humana completamente bem educada, bem colocada na sociedade, dizer o seguinte: quando eu tiver um filho, ou quando eu tiver uma filha, eu quero que ela seja semelhante a esta figura, eu quero que ela seja semelhante a este homem, eu quero que ela seja semelhante a esta mulher, eu quero que ela se pareça com ela. Os gregos faziam isso. Os gregos tinham como que parâmetros humanos, homens muito sábios, homens respeitados na sociedade grega, e estes homens eram colocados como pessoas a darem o parâmetro, a darem o exemplo, a serem o exemplo para aqueles pequeninos que cresciam e viam naquele homem exemplo, viam naquele homem parâmetro. Porém, meus irmãos, nós não podemos olhar para homens e mulheres e falar que esses homens e mulheres sejam parâmetros para nós. Quando Paulo diz assim, que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo não está convocando ou chamando os crentes a que imitassem Paulo, como se Paulo fosse parâmetro para alguém. Paulo se considerava o pior dos pecadores. Paulo se considerava o mais vil de todos os homens, para que a graça de Deus superabundasse na vida dele. Quando Paulo convoca aqueles crentes para que o imitassem, é porque Paulo sabia que ele lutava para buscar em Deus, ou para buscar em Cristo Jesus exemplo. E quando Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não parou
falou por aí, irmãos, sejam meus imitadores. Não, Paulo estaria errado se o ponto final estivesse nos imitadores. Mas Paulo continua, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo diz, meus irmãos, não me imitem. Eu não sou parâmetro para ninguém, mas o parâmetro é aquele a quem eu sirvo. O parâmetro é aquele que é o meu próprio exemplo. O parâmetro é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E meus queridos, a graça do Senhor nos educa. Nos educa a quê? A sermos homens de modo a abandonar ou renegar, como diz a palavra, nossos vícios físicos, nossos pecados físicos e nossos vícios espirituais, ou nossos pecados espirituais também. É uma graça salvadora, uma graça salvífica que está na pessoa de Cristo Jesus. Esta graça nos educa. É a graça do Senhor que nos educa. É a graça do Senhor que me coloca numa conduta correta, numa conduta cristã, numa conduta que não diga, me imite. Assim como eu estou imitando Cristo, me imite. Ou seja, eu não sou parâmetro, Cristo é parâmetro. Eu não posso educar ninguém, mas Cristo educa. Eu não posso ensinar ninguém, mas a palavra pode. A palavra tem autoridade para isso. E meus irmãos, a palavra me diz que essa graça me educa, e ela me educa para um intuito. Ela me educa para que eu renegue, para que eu abandone a impiedade e as paixões mundanas. E o que é essa impiedade? A impiedade é toda a descrença diante do Senhor. Todo aquele que é descrente, todo aquele que não crê no Cristo de Deus. Nós cantamos agora há pouco que nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho, nós cremos no Deus Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Todo aquele que abandona esta crença é ímpio. E toda a impiedade é descrença contra o Senhor. Isso é impiedade. E nós temos que ter cuidado quanto a isso, porque a nossa vida cristã deve estar pautada numa salvação, numa graça de salvação que nos educa para que nós deixemos ou reneguemos ou abandonemos a impiedade. Ou seja, no transcorrer da nossa vida é necessário que nós busquemos crer. Marcelo, está difícil. A minha caminhada está difícil, mas é necessário que nós permaneçamos assim como os homens idosos, no capítulo 2, verso 2. É necessário que permaneçamos, meus irmãos, crendo e não sendo ímpios. E que também abandonemos ou reneguemos as paixões mundanas. E as paixões mundanas, meus irmãos, nada mais são do que paixões que nos levam, nos cativam, nos escravizam e nos colocam fora da conduta cristã. São paixões mundanas que me levam para o pecado, me aprisionam ao pecado, me deixam cativo do pecado, me ensinando a impiedade, me ensinando a descrença, me ensinando que eu posso todas as coisas sem Cristo. Essas paixões mundanas não nos podem aprisionar, não nos podem escravizar. Nós cantamos, meus irmãos, agora há pouco, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Eu não posso dizer uma coisa de graça de Deus, que é salvadora. Ela me educa para que eu renegue a descrença e as paixões mundanas. Quantas vezes eu estou cantando quão grande é o meu Deus? Cantarei quão grande é o meu Deus. E este Deus a quem eu estou proclamando é o Deus que eu criei no meu próprio coração. Paixão mundana, paixão infame. Eu estou cantando quão grande é o meu Deus. Que Deus é este que nós estamos cantando? Quão grande é o meu Deus? É o Deus que eu criei no meu próprio coração? É o Deus que eu criei na minha própria mente? É o Deus que eu gosto de servir? É o Deus que eu tenho prazer em servir?
quando eu canto, quão grande é o meu Deus, é o Deus da Sagrada Escritura, é o Deus do ensino apostólico, é o Deus que não erra, é o Deus que não falha, não é o Deus que eu nutro em meu coração, não é o Deus que eu quero construir com a minha própria mente, não, é o Deus que está registrado e que se revela na pessoa de Cristo Jesus, desde o Gênesis, quando o homem cai, até o Apocalipse. É o Deus que se declara, que se demonstra, que se revela na pessoa de Cristo Jesus. Não é o Deus que eu quero construir. Isso é idolatria, isso é paixão mundana, que eu tenho que correr. Nego de distância desse tipo de impiedade, desse tipo de pecado. Porém, é uma educação que me ensina a viver no presente século de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. E nós já vimos isso há alguns versículos atrás, Paulo ensinando, meus irmãos, o padrão da conduta cristã. Ela passa pela sensatez, ela passa pelo bom senso. Pessoas que não se deixam escravizar pelo muito falar, pessoas que não se deixam escravizar pelo muito ler, pessoas que não se deixam escravizar pelo muito conhecimento, mas pessoas que são pautadas pela sensatez, pessoas que conhecem, pessoas que leem, pessoas que falam, mas falam os ensinamentos de Cristo Jesus e nada mais. Isso é sermos sensatos, justos, pessoas que buscam a justiça do Senhor, pessoas que buscam não a justiça própria, não a justiça humana, mas buscam a justiça de Deus. Essa é perfeita, essa é irretocável. Mas também pessoas que vivem no presente século de forma piedosa, pessoas que levantam suas mãos, levantam mãos santas ao Senhor e em piedade, com um coração piedoso, dizem assim: Senhor, se propício a mim, pecador, porque eu quero cantar louvores a Ti com mãos santas. Eu quero levantar mãos santas ao Senhor, como dizem as Escrituras, como diz a Tua palavra, e eu quero em piedade proclamar o Teu nome. Eu não quero proclamar o Teu nome com falsidade, eu não quero proclamar o Seu nome com desdém, eu não quero proclamar o Seu nome de forma vexatória, mas eu quero proclamar o Seu nome com piedade. Eu preciso ser um homem piedoso, um homem que busca a palavra, um homem que busca viver a palavra, um homem que foi chamado pelo Evangelho e precisa viver de forma digna do Evangelho. E Paulo diz assim no verso 12: Deus se dá a conhecer ao seu povo. Deus toma a iniciativa para com o seu povo e o ensina, graça salvadora, a trilhar o seu caminho. O mesmo Deus que se revela, o mesmo Deus que toma a iniciativa, o mesmo Deus que se apresenta ao homem, é o mesmo Deus que se mostra através da palavra, que é Cristo. Esta palavra ensina, e somente ela pode nos ensinar a quê? A trilharmos o seu caminho, a trilharmos o caminho que o próprio Cristo demonstrou para nós. Isso está no ensino apostólico, deixado por Paulo a Tito, para ensinar essas comunidades cristãs que estavam localizadas na ilha de Creta. Porém, meus irmãos, Paulo diz que estamos sendo ensinados, estamos sendo educados a negar o pecado, para viver de forma sensata, justa, piedosa, aguardando. Meus irmãos, nós somos apenas peregrinos aqui. Quem aqui já leu o livro Peregrino do John Bunyan, ou João Bunyan? Quem já teve o privilégio de ler esse livro? O Peregrino. João Bunyan escreve, amém. João Bunyan escreve de forma maravilhosa a respeito da caminhada de um homem chamado cristão. E este homem passa por lutas
por lutas, até chegar à pátria celestial. Esta é a nossa condição. Esta é a nossa condição. Nós aqui também somos única e exclusivamente peregrinos. Se vocês não quiserem acreditar, que pena. Mas nós estamos aqui de passagem. Nós temos aqui, quando muitos 70 anos, né? E se chegar aos 80, não passa aí de cansaço, uma vida enfadonha, uma vida repetitiva. Amém, dona Igreja? Uma vida repetitiva, uma vida que nós já sabemos que vai acontecer. Não há novidade debaixo do sol, diz Eclesiastes. Porém, meus queridos irmãos, nós somos apenas e exclusivamente peregrinos. Estamos apenas caminhando. E enquanto caminhamos, nós aguardamos. Nós precisamos caminhar. Nós vimos isso na semana passada. Nós precisamos caminhar. Porém, enquanto caminhamos, meus irmãos, caminhemos aguardando. Assim como Paulo diz aqui para Tito e para as comunidades. Aguardando o quê? Não apenas o fim da vida, ela vai acontecer. Mais dia, menos dia, ela vai acontecer. Mas aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Percebam que a nossa peregrinação aqui é uma peregrinação que nos traz esperança, uma peregrinação maravilhosa, bendita, sublime, única, porque enquanto nós caminhamos como peregrinos, nós aguardamos a bendita manifestação do servo sofredor, do homem de dores, ressurreto, que é Cristo Jesus. E percebam, meus irmãos, que esse aguardar aqui não é um mero ato de aguardar. Não é um mero ato, meus irmãos. Marcelo, vocês estão, o que nós estamos fazendo aqui? Aguardando. Não é só isso, é muito mais que isso. A palavra nos ensina que esse aguardar não é um mero ato. Estou aqui aguardando. Não é isso. Mas o que nós estamos aguardando é muito mais que o próprio ato. É o que estamos aguardando, ou melhor, quem estamos aguardando. E eu peço que os irmãos abram comigo, por favor, em Efésios, rapidamente. Coloque o dedo aí em Tito para você não se perderem, por favor. E folheiem com a mão esquerda, por favor. Efésios, no capítulo 2, verso 12. O que é que estamos esperando? Não é o ato em si, mas quem estamos esperando ansiosamente, com esperança. Efésios capítulo 2, verso 12, nos diz assim. Vamos ler o 11 também. Portanto, lembrai-vos de que outrora, antes, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que instituam circuncisos na carne por mãos humanas, vocês, igreja de Éfeso, que antes eram chamados de incircuncisos, vocês serão chamados, vocês não estão incluídos no povo de Israel, vocês são incircuncisos, vocês não tiveram o seu órgão genital masculino circuncidado e assim colocado entre o povo de Israel. Vocês não são homens e mulheres escolhidas, porque vocês são gentios, vocês estão fora. Outrora vocês eram assim. Paulo diz isso. Aí no 12 diz: naquele tempo em que vocês eram desconsiderados pelos israelitas, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque não eram povo circuncidado, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Parem com isso. Outrora vocês não tinham esperança. Outrora, antigamente, vocês não eram considerados nação. Vocês não eram considerados nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Mas agora, povo de Éfeso, vocês podem ter esperança por causa de Cristo Jesus. E Paulo diz: vocês antes eram estranhos às alianças da promessa, mas creiam que
que a promessa de Cristo Jesus e da volta de Cristo é para vocês também, que proclamam o nome do Senhor, independentemente de vocês fazerem parte de uma nação, de um povo. Territorialmente falando, vocês fazem parte do povo escolhido, vocês fazem parte de uma nação santa, vocês fazem parte, mesmo que incircuncisos na carne, vocês são feituras de Deus, vocês são salvos por Cristo Jesus, e vocês hoje são povo seu. Tenham esperança. Esse que Paulo fala aos Efésios, nesse capítulo 2, versos 11 e verso 12. Porém, Paulo, meus irmãos, em Romanos, abram comigo por favor, ainda com o dedo aí em Tito, para não perdermos, é o nosso texto principal. Romanos, no seu capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos. Se Deus nos permitir, um dia vamos ler essa carta na sua totalidade, em nome de Jesus. Porém, Romanos, no seu capítulo 5, do verso 3 até o verso 5, Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, a igreja que estava em Roma: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Somos peregrinos, somos atribulados, devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação na qual nós precisamos nos gloriar produz o que? Perseverança. Somos peregrinos, somos atribulados, porém essas tribulações não são em vão. Essas tribulações produzem perseverança. Caminhem firmes no 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Irmãos, a esperança não pode confundir. A esperança é real. Porque a esperança não está vinculada no ato. A esperança está vinculada em quem nós estamos aguardando. E aqui Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde. Por que, Paulo, que a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Percebam, meus irmãos, que voltem para ti, por favor. Percebam que essa esperança da qual Paulo fala não é uma esperança que surge espontaneamente ou voluntariamente no nosso coração. Até essa esperança é um derramamento gracioso e misericordioso do Santo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus fala ao meu espírito que Cristo voltará. Cristo voltará. E, meus irmãos, nós cantamos também agora há pouco que a nossa fé não sejam hinos, que a nossa fé não sejam meras canções bem trabalhadas, bem executadas, mas que a nossa fé, mesmo que não possamos cantar, esteja depositada naquele que virá. Naquele que virá. Que esperança bendita, que esperança maravilhosa, que esperança que enche o nosso coração de contentamento. Ah, Senhor, eu posso passar por quaisquer tribulações, eu posso passar por quaisquer deslizes que a sociedade me imponha, no sentido de eu cair, eu manquejar algumas vezes. Senhor, essas tribulações muitas vezes são terríveis. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes essas tribulações me conduzem ao pecado. Muitas vezes essas tribulações me conduzem à impiedade. Muitas vezes as tribulações me conduzem à descrença. Muitas vezes as tribulações me conduzem às paixões infames, às paixões mundanas. Mas, Senhor, que essas tribulações às quais os peregrinos são colocados produzam em nós perseverança, produzam em nós experiência, produzam em nós esperança. Esperança. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Nós vimos semana passada que Cristo ressurgiu. Ele é as primícias. Se Cristo é as primícias, e se eu proclamo o nome dele com fé, crendo que eu sou dele e ele é meu, eu também ressurgirei. Eu
Que bênção, que esperança, que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa vida, mexe com a nossa alma. Cristo virá, o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, virá em glória, esplendor, majestade. E todo olho verá, todo olho verá, todo olho contemplará esta bênção, esta bênção. Para alguns bênção, para outros maldição. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, bênção, esperança bendita. Para aqueles que não creem em Cristo Jesus, esses homens não têm esperança. Esses homens não têm paz. Esses homens não têm fé. Esses homens pensam que aqui é o fim. Não creem na ressurreição do corpo. Não creem na salvação. Não creem na esperança de vida eterna. Porém, o verso 14 diz que este grande Deus e Salvador Cristo Jesus, a si mesmo se deu por nós. Este mesmo Deus, esse mesmo grande Deus e Cristo Jesus se deu por nós. E a salvação, meus irmãos, ela é pregada a todo homem. Porém, somente aquele que é de Cristo Jesus, somente aquele que foi escolhido desde toda a eternidade, este sim se manifesta com as suas mãos, crendo que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E meus irmãos, este mesmo Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, E certa vez eu ouvi uma criança orar, e eu pensando, disse, as orações, eu pensando comigo mesmo, eu chego à conclusão que as nossas próprias orações, nossas orações bíblicas, não são feitas de forma espontânea ou voluntária. Nossas orações, meus queridos irmãos, são graças de Deus também. Quando nós oramos, nós precisamos entender que nossas orações são respostas ao Criador. Ninguém aqui ora voluntariamente ou de forma espontânea, mas quando nós oramos é porque nós somos convocados ao Senhor a orar e dizer palavras da graça de Deus que se manifesta a nós, salvadora, nos educando. E essa criança, eu fiquei assim surpreso na hora, mas essa criança, ela ora e ela diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles que eu cometi, aqueles que tenho cometido e aqueles que cometerei. Meus irmãos, a vinda de Jesus e o se dar de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário é com a finalidade de nos remir de toda a iniquidade que cometemos, iniquidade que estamos cometendo agora, iniquidade que cometeremos, iniquidade passada, né, em vida, iniquidade presente em vida, e iniquidade futura antes de morrer. Ou seja, meus queridos irmãos, a vida de Cristo Jesus e sua morte, aqui, meus irmãos, ele implica a remoção com C cedilha e a remissão com C cedilha e a remissão com 2 S. A remissão com C cedilha é o resgate. A remissão com 2 S é o perdão de pecados. Ou seja, Cristo Jesus, com sua morte, ele tem por nós remissão. Uma remissão que nos resgata e ao mesmo tempo uma remissão que nos perdoa. E com quem Cristo faz isto? Esta purificação, este perdão de pecados, este zelo por nós com relação à nossa iniquidade,
para nos purificar. Um povo exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu. Meus queridos, um povo singular. Um povo singular. O povo de Deus não é um povo plural. O povo de Deus não é um povo plural. O povo de Deus é um povo singular. É um povo exclusivo. Exclusivo, seu. Ou seja, Deus em Cristo Jesus escolhe quem Ele quer, em sua soberania, em sua misericórdia, em sua graça, em sua bondade, em sua beneficência, em seu zelo. Deus escolhe quem Ele quer. Aí eu digo aos irmãos, quem é de Deus? Quem é de Deus? Aquele que proclama com sua boca, com sua vida, com sua conduta, que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é dele. Esse faz parte do povo exclusivo seu. Um povo que, além de exclusivo, é um povo zeloso de boas obras. Ou seja, meus queridos irmãos, no verso 11, a graça de Deus que se manifesta salvadora a todos os homens, ela me ensina a prática do bem. Ela me ensina a prática das boas obras. E como disse aqui, meus queridos irmãos, essa graça salvadora, esta palavra salvadora, ela me ensina o que é fazer o bem. Ela me ensina o que é boas obras. Ela me ensina que as boas obras são envolvidas na minha conduta cristã de homem novo, de homem renovado, de homem transformado, de homem que não vê mérito nas suas obras. Porque o mérito está em Cristo Jesus, que me ensina a praticar boas obras. E agora, para encerrar, meus queridos irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim a Tito. Tito era um pastor jovem. Nós não sabemos quantos anos Tito tinha quando Paulo dirige ou direciona esta carta a este amigo, a este filho na fé, Tito. Porém, nós sabemos, nós podemos inferir dos textos bíblicos dessa carta de Paulo que Tito era um pastor jovem. Nós comentamos sobre isso na semana passada. Que Tito era um pastor de pessoas idosas. Tito era pastor, não a palavra, mas a história diz que neste tempo havia homens de envergadura social que frequentavam as comunidades cristãs de Creta. Havia homens nas comunidades cristãs de Creta de envergadura intelectual também. E Tito era um jovem pastor que devia pregar, devia ensinar a estes homens, tanto de envergadura social, financeira, quanto de homens com envergadura intelectual, homens conhecedores da época, catedráticos da época, se assim posso dizer. E Tito era o quê? Era um jovem pastor, era um simples pastor, deixado em uma ilha, sem a companhia do seu pai na fé, do seu amigo na fé, que era Paulo, deixado numa condição complicada. Nós já vimos em alguns domingos passados, uma condição difícil, né? Como é difícil o dinamismo e a igreja, como é difícil viver isso. E Tito é deixado na sua juventude para tratar de assuntos pesados e para ensinar aqueles homens a respeito do ensino apostólico. E Paulo diz a Tito assim: diz essas coisas, Tito. Tito, não se envergonhe. Tito, é para falar. Tito, não tema. Tito, não se esconda. É para falar, Tito. Diz essas coisas, Tito. Não importa se você é jovem, diz. Não importa se você é simples, proclama. Não importa se há homens de envergadura na igreja, diz. Não se envergonhe, Tito. Não se envergonhe. Aí Paulo continua: exorta, ou seja, repreende, chama a atenção, diz que está errado, diz que não é assim,
mostra o caminho. Essa é a figura do pastor. Mostra o caminho, fala que está errado, fala que não é assim, repreende, exorta, não está certo, vamos nos colocar de novo, peça perdão a Deus, não é assim, meus irmãos, vamos fazer de outra forma, da forma bíblica. E Paulo diz assim: Tito, exorta, repreende, também com toda a autoridade, com toda a autoridade. E Paulo diz para Tito, para que Tito leia e Tito leu essa carta na comunidade de Creta, e Tito diz, com toda a autoridade. Tito tinha autoridade para falar, não a autoridade que Paulo deu, mas a autoridade com a qual Paulo falava e ensinava. Ou seja, meus irmãos, a autoridade não é meramente humana, a autoridade não é meramente eclesiástica, a autoridade não é meramente institucional. A autoridade é da pregação da palavra, é da seriedade com a qual a palavra é colocada. Tipo, você tem autoridade, proclama a palavra. Enquanto você for sério, enquanto você for dedicado na instrução, na exposição, na pregação da palavra, você tem toda a autoridade. E as pessoas precisam, Tito, respeitar esta autoridade com a qual você está zelosamente proclamando e pregando a palavra do Senhor. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Ninguém despreze, Tito, sua juventude. Ninguém despreze, Tito, a sua simplicidade. Ninguém despreze, Tito, a sua condição social. Mas você é um pregador da palavra. Enquanto você for sério, ninguém te despreza. Se você, Tito, alguma vez deixar de ser sério, que você sofra reprimendas, que você sofra também exortações, para que você volte à seriedade da palavra. Embora isso, esse finalzinho não esteja nas Escrituras, isso é bíblico. Porque a autoridade do Senhor está sobre aqueles que com seriedade anunciam a palavra de Deus. Meus irmãos, que Tito ensinasse com autoridade doutrina apostólica e que ensinasse também prática de vida cristã. E enquanto Tito pregasse com seriedade doutrina e prática de vida cristã, aqueles que estariam ouvindo Tito deveriam obedecer ao ensino de Tito ou de qualquer pastor. A autoridade dada por Deus para que Tito ou qualquer pastor ou qualquer pregador preguem a palavra e o anúncio do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o nosso grande Deus e Salvador, aquele que nos remiu a nossa iniquidade passada em vida, presente em vida, futura em vida, nos remiu e nos purificou dos nossos pecados. E essa purificação de pecados tem tudo a ver com a nossa mudança de vida, com a nossa novidade de vida e com a nossa comunhão com Deus e Pai. E somente Cristo Jesus pode nos fornecer, ou pode nos dar, em nome dele, é que nós proclamamos essa palavra.